Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma noite que dá continuidade à programação da nossa 66ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. É uma grande alegria poder compartilhar essa noite de espiritualidade com todas e todos. Saudamos também os nossos internautas que estão nos acompanhando pelas redes sociais e os irmãos aí da cidade de Guanambi que estão nos acompanhando pelo telão. Que Deus possa nos envolver em sua paz. Nós gostaríamos de convidar o nosso irmão Jorge Godinho para a nossa prece de abertura. Queridas irmãs, queridos irmãos, elevemos os nossos pensamentos. Deus, nosso Pai, gratidão, Senhor, pela oportunidade concedida. Aqui nos encontramos com o objetivo do aprendizado, o aprender com as lições do Teu Filho amado, que concedeste por misericórdia para estar conosco e nos ensinar o verdadeiro sentido do amor. Nesta noite, que possamos, cada um de nós aqui presentes, nas reflexões que naturalmente nos possibilitarão rever, rememorar as lições do Teu Evangelho. Que possamos, sobretudo, nas reflexões, trazermos esses sentimentos, as emoções, para que possamos vivenciá-los no dia a dia. Ampara-nos, fortalece-nos, e que possamos juntos, Senhor, neste aprendizado, elevar os nossos pensamentos a Ti, para que as nossas vibrações possam colaborar e os amigos espirituais utilizá-las em benefício de toda a humanidade, levando às regiões mais distantes, aonde ainda a Tua mensagem não foi sentida pelos irmãos e a humanidade, a paz, a fim de que possamos construí-la, desde que haja entre nós a boa vontade. Ampara-nos, fortalece-nos hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Questão 893 de O Livro dos Espíritos. Gostaríamos de compor a nossa mesa, convidando para representar a diretoria da União Espírita de Vitória da Conquista, a senhora Yara Argolo. Convidar o presidente da Federação Espírita Brasileira, senhor Jorge Godinho Barreto Neri. Convidar Nilo Calazans, do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, que realiza seminários esclarecedores sobre mediunidade por todo o país. Convidar o presidente da Mansão do Caminho, senhor Demétrio Lisboa.
Da cidade de Itaberaba, na Bahia, senhor Christian de Assis. De Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, senhora Margot Weisheimer. E, finalmente, o palestrante da noite, o nosso irmão Max Lanho Lacerda. Nós gostaríamos de convidar o nosso irmão Figueiredo para a nossa harmonização musical. Boa noite a todos. Luz para cada um que traz o amor no peito. Luz para cada manifesto, um gesto, um jeito. Luz para quem não se acomoda e busca sempre mais. Luz para aqueles que procuram e jura paz. Luz para cada um que revigora a vida e o amor. Luz para cada ser humano em qualquer plano, seja onde for. Luz para cada rebeldia, a luz do dia um dia vem. Luz para cada ponto escuro no futuro, muito além de nós. Luz para cada coisa, bicho, planta ou ser. Luz para cada vida que se esforça para sobreviver. Luz que une a terra, ao céu e o mar. Luz para todos nós tão sós, tentando amar. Luz para cada insegurança onde a esperança nos abraça. Luz envolve esta criança, nos seus braços me refaça. Luz no temporal dos ventos, luz para esse final dos tempos, luz para toda a caminhada, e cada uma tem seu preço. Luz no temporal dos ventos, luz para esse final dos tempos, luz é o que te peço agora, amigos. Luz para esse final dos tempos, luz para toda a caminhada, e cada uma tem seu preço. Luz no temporal dos ventos, luz para este final dos tempos, luz é o que te peço agora, amigos. Agradeço. Obrigado. Jesus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida a seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele é o autor da fé, do
princípio ao fim de todos os teus tormentos. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer a gente chorar, mas Deus nos quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não lhe deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus tormentos. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer a gente chorar, mas Deus nos quer sorrindo. Sorrindo. Obrigado. Max Lânio Lacerda é mestre e doutor em Geociências pela Universidade de Brasília, graduado em Geologia pela Universidade Federal do Mato Grosso, MBA em Formação de Executivos pela Fundação Getúlio Vargas, professor universitário, coordenador de grupos de estudos na Federação Espírita Brasileira, diretor do Centro Espírita Caminho da Luz, no Distrito Federal. Neste momento, com votos de muita paz, convidamos o nosso irmão Max Lânio para a sua conferência Reencarnação, Livre-Arbítrio e Determinismo. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do divino Rabuni, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre. O tema que nós vamos examinar nessa noite é complexo e tem sido objeto dos interesses acadêmicos por muitos e muitos anos. Até os dias presentes, a academia não resolveu a questão de maneira peremptória. E se perguntarmos o que é determinismo, encontraremos ainda respostas vagas. Uma delas dirá que é uma doutrina filosófica que implica a negação do livre-arbítrio e segundo a qual tudo no universo, inclusive a vontade humana, está submetido à necessidade. Tem uma lei de causalidade que as coisas se prendem
e você tem uma espécie de determinismo ou fatalidade. Mas, quando lemos isso na condição de espíritas, nós nos perguntamos: há determinismos em nossas vidas? Será que há mesmo? Não há livre-arbítrio em nossas vidas, como disse a conceituação acadêmica? Para responder essas perguntas, o exame precisa ser aprofundado. A visão reducionista da academia, que não reconhece o espírito, jamais conseguirá uma resposta que seja definitiva para o tema, porque longe do espírito não compreende a realidade essencial. Então, o que ensina o espiritismo? Nos perguntamos. E o exame exige atenção de nossa parte, porque ele é um exame cuidadoso, e esta palavra determinismo não aparece no Pentateuco de Allan Kardec. Apenas vai ser examinada quando Emmanuel escreveu o livro O Consolador, e então nos adiantará sobre esse conceito profundo. Allan Kardec precisou usar o termo fatalidade na maior parte das vezes e não optou pelo uso de determinismo, ainda que ele já existisse. Emmanuel, a ele foi perguntado: há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Porque a conceituação acadêmica diz que não há livre-arbítrio e diz que há um determinismo praticamente absoluto. E Emmanuel, de forma muito ponderada, como todo o seu trabalho na codificação pelas mãos do abençoado Chico, dirá: determinismo e livre-arbítrio coexistem. Coexistem, estão juntos um do outro, coexistem na vida, entrosando-se, é um emaranhado, uma teia, na estrada dos destinos. Destinos, todos nós o temos, num conceito profundo, para a elevação e redenção dos homens. Essa coexistência de determinismo e livre-arbítrio tem uma função, que é levar-nos para um dia chegarmos ao Pai de onde viemos. Então, a resposta, diferente da academia, diz: sim, há determinismo como academia, mas há livre-arbítrio, o que nos disse o contrário à academia. Emmanuel, num exame profundo, continua dizendo: o determinismo é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. Os animais e os homens quase selvagens nos dão uma ideia dos seres que agem no planeta sob determinação absoluta. No caso dos animais e dos homens primitivos, o instinto impera soberanamente, não há participação da inteligência, não há participação da possibilidade de escolha. A escolha é toda material, não há escolha moral. Mas Emmanuel reforça: falamos de expressão corpórea, estamos falando aqui do mundo físico, em se tratando de determinismo natural, o nome que ele deu para esse determinismo. Determinismo natural que prepondera sobre os destinos humanos. Prepondera sobre os destinos humanos. Você, eu, todos nós que estamos aqui, habitamos o planeta Terra. Por mais que tenhamos avançado tecnologicamente, você ainda não é capaz de sair do planeta Terra e habitar outro planeta. Isso é um determinismo. O Sol se levanta todos os dias e você não o impedirá de assim acontecer. São os movimentos da vida, que Allan Kardec chamou de a força das coisas, que acontecem à nossa revelia. Você está submetido, e a palavra é essa, é uma submissão a essa escola, a este planeta no qual você está inserido por razões de evolução. Portanto, esse é o determinismo que nós chamamos de natural, ou como Emmanuel chamará também de determinismo da evolução. O segundo, o livre-arbítrio, amplia-se, vai crescendo.
com os valores da educação e da experiência. O que significa dizer que, à medida que a nossa consciência vai se ampliando a capacidade de decidir. Porque livre-arbítrio, quem diz livre-arbítrio, diz escolha entre um ou outro movimento da vida. À medida que a criatura vai se educando, à medida que a criatura vai adquirindo as experiências, vai fazendo as aquisições que são indeléveis, as aquisições que Jesus chamou de aqueles tesouros que a traça não corrói nem mina, essa criatura amplia-se no seu poder de escolher. Emmanuel continua nos ensinando, dizendo que os que se educam, a palavra educação aparece toda hora. O que nós estamos fazendo hoje aqui é um processo educacional. Os que se educam e conquistam direitos naturais, tem mérito, e conquistam direitos naturais inerentes à personalidade, faz parte da criatura, deixam de obedecer, de modo absoluto, no determinismo da evolução. Por quê? Porque estarão aptos a cooperar nos serviços das ordenações que ocorrem no cosmo divino. Ele passa a ser co-criador em um plano mais elevado e contribui na obra do Pai, fazendo a sua parte. Co-criador é aquele que já deixou de obedecer cegamente, absolutamente, à lei de nossa determinação evolutiva. Diz mais Emmanuel, o homem, à medida que se torna responsável, daí porque livre-arbítrio e responsabilidade são duas palavras que se conjugam juntas. Quanto maior o livre-arbítrio, maior a responsabilidade. E o mestre Galileu já nos advertiu que quanto mais essa responsabilidade aumenta, maior é a nossa parte no processo. A quem muito é dado, muito será pedido, disse ele. Então, um homem, à medida que se torna responsável, ele organiza, ele começa a interferir no determinismo da sua própria existência. O seu destino não está mais, nesse estágio, apenas dependente da força das coisas, ou da lei de evolução, ou do determinismo natural, porque ele interferirá no campo moral, tanto no campo físico também. Os Espíritos nos disseram na questão 25 que nós, como espíritos, intelectualizamos a matéria e fazemos isso gradativamente até um dia controlar a matéria na condição de espírito puro. Esse determinismo de nossa existência é aquilo que levou Paulo a dizer: tudo me é permitido, tudo posso, mas nem tudo me convém. A responsabilidade impõe freios conscienciais, não freios determinados por um impositivo natural, mas por conscientização. A criatura sabe, não é crer, sabe que se fizer terá consequência com as quais terá que lidar. Isso chama, na linguagem de Emmanuel, determinismo humano. É aquele determinismo que tem o impacto do livre-arbítrio. A criatura pode mudar os seus destinos se ela assim entender que deva fazê-lo. Agora ele adverte sobre ambos, sobre o determinismo natural ou da evolução e sobre o determinismo humano, que está vinculado ao livre-arbítrio, pairam as determinações divinas. E essas determinações divinas estão baseadas na lei suprema que rege todo o universo, a lei de amor. A determinação divina, na sagrada lei universal, nos dirá Emmanuel, é sempre, não tem senão, é sempre, é uma afirmativa definitiva, é sempre a do bem e a da felicidade para todas as criaturas, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Esse é o determinismo divino. Ninguém, absolutamente ninguém, escapa dele. Se você não vai naturalmente no caminho desse determinismo, o Pai estabelece meios de acordá-lo para que você entre no caminho, na verdade e na vida. É o mecanismo da dor
que faz com que paremos e façamos reflexões necessárias para perceber que estamos fora do caminho. Foi o que os Espíritos disseram e Kardec anotou: todos os Espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la. Nós temos meios de alcançar este movimento que é a perfeição. Paulo, na única comunicação em que ele assina o seu nome no Livro dos Espíritos, dirá, questão 1009, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Esse é o determinismo divino. Você está, como o nosso planeta, preso ao Sol. Você não consegue dele se soltar nunca. É parte do seu destino divino ou do determinismo divino. Mas vamos examinar, para compreensão um pouco mais apurada, há uma comparação entre o determinismo humano com o determinismo natural. Emmanuel se utiliza de expressões interessantes para a nossa interpretação. Diz ele: a subordinação da criatura em suas expressões do mundo físico é lógica e natural, nas leis de compensações ou das compensações, dentro das provas necessárias. Subordinação. Você está subordinado ao que acontece no mundo físico. Você não impedirá a chuva de descer. Você terá que, trabalhando o seu intelecto, a sua inteligência, prover recursos para lidar com a chuva quando ela descer. Se o sol aumentar o calor, você terá, usando a inteligência, os recursos de se prevenir contra o excesso de calor. E todos os problemas naturais, um vulcão, um terremoto, tudo isso nós temos que nos preparar para lidar com isso. Isso é subordinação. Nós não temos como fugir disso. Mas isso é também provas necessárias. Porque não saberíamos se é líquido ou se é sólido se não tocássemos. Não saberíamos se é vermelho ou se é verde se não víssemos. É necessário que nós experimentemos os opostos para sabermos o que é cada um. Não saberíamos o que é o bem ou o mal se não com ele lidássemos. Por isso, essas experiências são necessárias na ordem das coisas divinas. São os meios de se aferir às aquisições das experiências. Por isso que o nosso mundo ainda é um mundo de expiações e provas, com alguns albores de regeneração já estabelecidos. Esse é o determinismo natural. Do mesmo jeito que o leão lá na África, nós aqui em Vitória da Conquista estamos submetidos aos mesmos processos. Mas, adverte Emmanuel, no íntimo, zona de pura influenciação espiritual, o homem é livre. É livre na escola do seu futuro caminho. Dentro da intimidade do espírito, naquilo que Kardec chamou de a parte moral, nós temos livre-arbítrio. Fazer o bem ou fazer o mal é escolha. Sol nascer ou sol não nascer não tem escolha, é determinismo. Fazer o bem ou fazer o mal, não, é escolha. Optar por levantar alegre, agradecendo a Deus por mais um dia que Ele nos concede, ou acordar irritado, chateado, é escolha. Mesmo que estejamos atravessando testemunhos difíceis, sempre será escolha. E essas escolhas têm implicações severas na vida da criatura. Aqui é o determinismo humano construindo os destinos. Mas vamos também apreciar um pouco mais a fundo, confrontar o determinismo humano com o determinismo divino. Disse Emmanuel: em todas as situações, o homem educado, aquele que já tem o que Paulo disse, tudo posso, mas nem tudo me convém, pode reconhecer onde falam as circunstâncias da vontade de Deus. Onde é que está escrito a lei de Deus? Todos nós sabemos. No leão, não há possibilidade dele saber onde está escrito a lei de Deus.
Ele não está educado, ele não está individualizado, ele não é uma criatura com pensamento contínuo que tem noção de que é parte de um todo. Mas nós, em um mundo de expiações e provas, sem exceção alguma, já temos o sensor, que se chama consciência, sinalizando os rumos que deveríamos tomar. A vontade de Deus, literalmente, ressoa, vibra dentro de nós. E onde falam as circunstâncias da vontade do homem, que Emmanuel deixa bem claro, que se formam pela força da sua vaidade pessoal ou do seu egoísmo. Então nós temos duas vontades se contrapondo. A vontade de Deus, que é uma só. Ele deseja que nos amemos uns aos outros, que deseja que nos amemos uns aos outros como o Filho que Ele nos mandou amou. Mas a nossa vontade, às vezes, não coincide com ela. Se coincidisse, não éramos mais um mundo de expiações e provas há muito tempo. A nossa vontade ainda é regida por vaidades, por egoísmo. E isso não está de acordo com a determinação divina. Com ele, portanto, com a criatura humana, será sempre o mérito da escolha nesse particular. Seguir com sua vontade ou seguir com a vontade de Deus. Essa é a prova que todos nós precisamos passar para ascender níveis evolutivos maiores. Enquanto não fizermos a vontade do Pai, assim na terra como no céu, como a nossa oração dominical nos ensina, ainda estaremos escravos dos nossos erros. Portanto, o determinismo divino caminha junto com o mérito do determinismo humano. Disse Emmanuel que em todas as situações da existência, a mente, aquela parte do espírito que faz o trabalho evolutivo, defronta circunstâncias do determinismo divino e do determinismo humano. Paulo de Tarso já havia se encontrado com Jesus há cerca de 17 anos. E um dia ele sentiu a necessidade de escrever uma ambiguidade dentro dele. Ele diz: pois não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Veja que nós estamos falando de um apóstolo da envergadura de Paulo de Tarso, 17 anos depois do encontro divino com o Rabi. Ainda nesse período, as forças do impulso da vontade própria, do homem velho, da criatura rebelde, ainda se impunha sobre ele a tal ponto dele desejar fazer o bem, e na sua autorreflexão, que ele tornou pública, ele acabar fazendo o mal. É uma luta muito dura que a criatura trava consigo mesma para se tornar aquela que tem império sobre si mesma. Portanto, diz Emmanuel, a circunstância a ser seguida deve ser sempre a do determinismo divino. Para quê? Para que ele possa iluminar o determinismo humano. De tal forma que os dois, o determinismo divino como meta e o determinismo humano sendo iluminado aos poucos, um dia se equiparam. E aí então a criatura dirá que cumpre a vontade do Pai. E ela fará a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Então nós voltamos à pergunta inicial. Há determinismo em nossas vidas? Sem dúvida. Há um determinismo natural, é a escola onde você está aportado, onde cada um de nós estamos inseridos. Não tem como fugir. Essa escola não tem jeito de você matar a aula. Não há como você sair dela. Enquanto você necessitar das experiências que essa escola te proporcionará, você estará preso a ela. É claro, como disse o nosso querido Emmanuel, o determinismo humano vai construindo meios de ordenar as coisas. E dia virá que nós sairemos deste planeta para habitar outros, mas ainda não está tão próximo assim.
E, por fim, nós percebemos que há o determinismo divino regendo tudo, inclusive a nós outros, os que já temos consciências despertas. Então, na verdade, se a academia estudasse com profundidade na visão do Espírito, ela concluiria que há determinismo, mas teria o cuidado, como teve Emmanuel, de verificar que são 3 tipos de determinismo divino. Mas o estudo não encerra aqui. A doutrina espírita ainda ensina que é trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. A marcha para a perfeição é o determinismo divino. Todos os espíritos tendem para a perfeição, nos ensinaram os benfeitores. Mas a pergunta que nós nos fazemos nesse ensaio que estamos examinando é: como adquirir as experiências? Como marchar para a perfeição? Como chegar ao Pai de onde procedemos? Porque somos filhos dele, criados simples e ignorantes, e para ele estamos voltando. Como marchar para a perfeição? Como adquirir experiências? João anotou as palavras de Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Atenção, não há a palavra reencarnação na Bíblia, porque se houver, seria algo falso, porque a palavra reencarnação só vai aparecer no léxico humano lá pelo século XVI, e Kardec se utilizará dela no século XIX. Mas cuidado, há o fato reencarnatório, leis do renascimento sucessivo. Jesus, que não poderia dizer tudo porque não suportaríamos, deixou íncito, não explícito, para que mais tarde o Consolador esclarecesse que existe uma lei de reencarnação que permite marcharmos para o Pai e permite adquirirmos as experiências. Mas podemos perguntar, temos que ser indagadores, todo espírita tem que ser crítico. Como? Mas por que encarnar? E Kardec, tal como esse indagador espírito, também o era, e perguntou diretamente aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Está na questão 132. E a resposta é uma construção inteligentíssima e lúcida, de impressionante profundidade, que vamos examinar uma parte. Olha como eles escrevem: Deus lhes impõe, está grifado em amarelo propositalmente, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Imposição chama-se determinação. Aqui está o determinismo. Você voltará para o Pai, querendo ou não. Mesmo que você não se dê conta disso, que a sua consciência não esteja ainda percebendo isso, você voltará para Ele. Esse é o determinismo divino, não há como fugir dele. Todas as criaturas estão submetidas a eles. Por isso que Jesus, em determinado momento da sua estada entre nós, disse: sede, pois, vós outros perfeito, como perfeito é o vosso Pai, na relatividade que nos impõe a análise. A nossa destinação é a perfeição. Ninguém aqui nasceu para sofrer, ninguém aqui nasceu para ser infeliz. Todos nós nascemos para ser felizes. Todos nós nascemos para ser aqueles que não precisamos sofrer. Mas os Espíritos continuam ensinando-nos. Para uns, a encarnação é expiação. Para outros, é missão. O dia que lemos isso pela primeira vez, ficamos assim: mas como? Ajude-nos a entender. E continuando o estudo da obra, a gente vai encontrar a razão desta assertiva dos Espíritos. Kardec, quando examina a questão 111 do Livro dos Espíritos, num estudo aproximado
de uma forma pedagógica de classificação dos espíritos, propõe uma segunda classe que ele chama de espíritos superiores, ainda não são espíritos puros. E lá ele dirá, quando, por exceção, encarnam na Terra, esses espíritos puros, esses espíritos superiores, é para cumprir missão de progresso e então nos oferecem o tipo de perfeição ou da perfeição a que a humanidade pode aspirar. O irmão Sol, o irmão Lua, o povereto de Assis, aquele pequenino, é um desses ícones que descem de tão alto para servir de êmulos a nós outros. É tão forte a presença deles que a gente, quando trava contato mais íntimo com eles em espírito, a gente não consegue conter as emoções. Eles são muito elevados e eles descem numa encarnação de sacrifício em prol da humanidade sofredora. Mas, continuam os benfeitores, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes, todos os obstáculos, todas as dificuldades da existência corporal. Nisso é que está a expiação. O povereiro de Assis passou por isso em encarnações muito anteriores à que nós estamos vivendo hoje. E todas essas aquisições já estão internalizadas dentro dele. Ele não tem mais que fazer a mesma força que nós temos que fazer para fazer o bem. Nele já é um hábito, é natural, porque é uma conquista que ele adquiriu em jornadas pretéritas. A expiação, portanto, é o fato de você ser obrigado, você não tem como fugir disso, a encarnar. Não há como você fugir disso. Por isso que, de forma alegórica, nós encontramos na Gênesis, no capítulo 3, versículo 19, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Naquele momento em que Adão, simbólico, é lançado do paraíso para a terra, pode ser interpretado no momento em que ele precisa viver através da encarnação para voltar ao paraíso que ele perdeu simbolicamente. Mas os Espíritos disseram mais, visa ainda outro fim a encarnação. Veja como a encarnação tem vários fins. O de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Não estamos aqui a passeio. Nós temos deveres para com o Pai. E feliz daquele que o cumpre. Certa ocasião, uma moça, uma jovem, foi entrevistar Chico Xavier, ainda em Uberaba. E Chico já estava muito conhecido naquela época, e a moça começou a endeusá-lo. E Chico, com aquele jeitinho dele, disse, ô minha filha, não sou essa pessoa que você está falando, não. Mas Chico, você é. Não, minha filha, eu não passo de um verme. E aí Chico ouviu Emmanuel dizer, não insulte o verme. Aí o Chico falou assim, ô minha filha, desculpe, eu sou um subverme. Essa brincadeira que realmente aconteceu tem uma razão. Emmanuel não dá nenhum ponto que não tenha fundamentação doutrinária. Sabe por que o verme foi, nesse momento, num processo de aprendizado para nós outros, através de Chico, colocado como aquele que não deve ser insultado? Porque o verme não erra. Ele tem um instinto e ele cumpre a sua parte na criação exatamente como programado. Não há desvio, o verme não peca. Pecar é sair do alvo. Ele cumpre exatamente a sua parte na criação. Mas nós, quando individualizados, que tomamos posse da consciência, do pensamento contínuo e do livre-arbítrio moral, passamos a ter direito de escolher. E aí começa o problema. Aí é que nós começamos a fazer a nossa vontade
e não a vontade do Pai. Mas o Pai permite que seja assim porque a obra do Pai é construída através de nós, mas o mérito precisa ser nosso. Em nós está tudo o que necessitamos, como um diamante que precisa ser lapidado. O DNA divino se encontra dentro de nós, o reino de Deus. Por isso, nós somos co-criadores de nosso Pai. Muitas vezes, quando rebeldes, atrapalhamos a obra e precisamos reconstruir, recompensar o Pai com os danos que causamos à obra. Então, Allan Kardec diz que nós precisamos arrepender, precisamos expiar e reparar quando fizermos aquilo que não convém à sã doutrina. Mas os Espíritos dizem mais. Para executar a obra de Deus é que em cada mundo toma o Espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo. Para quê? Para que nesse mundo ele cumpra, daquele ponto de vista, de novo, ordens de Deus. Sabe qual é o problema maior da sociedade humana hoje? É que enquanto ela não se submeter, literalmente submissão, às ordens de Deus, ela não será feliz. Aquele que aqui se rebaixa é o que lá se eleva, disse o magistral benfeitor. Enquanto nós não aceitarmos Jesus e seguirmos Jesus tal como Ele nos solicitou, ainda haverá prantos e ranger de dentes. Ainda haverá choros desnecessários. Porque enquanto nós não fizermos a vontade do Pai, assim na terra como no céu, seremos criaturas rebeldes que precisam de corretivos. Corretivos que o mecanismo divino impõe para que nós mesmos, refletindo, façamos a correção em nós. E terminam os benfeitores. É assim que, concorrendo, fazendo parte para a obra geral, o próprio Espírito se adianta na direção da sua perfeição, que é o determinismo humano, envolvendo-se com o determinismo divino. Vejamos que a essência de nossas vidas é aquisição de experiências. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Tesouro que a traça não corrói, que o ladrão não mina e nem rouba. Qual é o tesouro que eu guardo em mim? Qual é o tesouro que eu consegui adquirir ao longo de todas essas milenares encarnações que todos nós aqui já fizemos? Começamos como espíritos simples e ignorantes. Os espíritos chegam a dizer que a espécie humana é a única espécie, é a espécie que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. O leão, na figura de leão, não, mas o princípio espiritual que habita o leão, no momento aprazado, será individualizado e entrará no processo da humanização. Quando entrar no processo da humanização, aí sim, individualizado, consciente de si mesmo, sabendo-se parte de um todo, sabendo-se responsável na sua parte nesse todo, aí sim, ele poderá ver a Deus, conhecer a Deus. Allan Kardec, é impressionante a pedagogia desse homem, desse espírito elevado que desceu à Terra. Ele examina tudo. Se você rastrear o livro dos Espíritos, você encontra tudo o que você precisa para manter a sua vida pacificada. Ele estuda o tema reencarnação, começando assim: qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Veja que a pedagogia é profunda. Tem uma primeira encarnação? Tem uma primeira encarnação. E a resposta nós conhecemos, o da infância na vida corporal, assemelhado à infância na vida corporal. Nesse momento da primeira encarnação, a inteligência então apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. Foi o que Emmanuel disse, determinação absoluta nesse estágio dos homens selvagens primitivos. Mas Allan Kardec continua examinando o tema e vai nos aprofundando a compreensão. Ele pergunta: é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna para sempre?
E os espíritos respondem. Desde que se ache limpo, puro, de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Opa! Então nós estamos fazendo um processo de depuração para um dia não necessitarmos mais desse mata-borrão chamado corpo, desse exaustor chamado corpo. Ele é o mecanismo de sua ascensão para o mais alto. Então nós podemos concluir que entre a primeira e a última encarnação deve ter uma série enorme de encarnações. E é isso que diz Allan Kardec. Entre a primeira e a última encarnação, a vida do espírito se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para o espírito, prestemos atenção, uma ocasião, uma oportunidade de progredir. Lei de progresso. Se você tentar obstaculizar a lei de progresso, o progresso passa por cima de você. É da lei que todos acompanhemos o progresso. E se você não acompanhar, será retirado do mundo em que o progresso está se impondo. Vejam os irmãos de Capela, há alguns milhares de anos atrás. Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e instrução. Se você prestar atenção na sua vida, se nós nos percebermos, cada dia que nós acordamos é como a página de um caderno em branco. E tudo que vai ser escrito ali naquele dia, desde a hora que você abriu o olho, corre para sua conta. O interessante é que você vai escrever nas páginas desse caderno, e esse caderno tem uma coisa interessante. O que você escreve aqui, lá na frente, vai refletir o que você estará vivendo. Você está semeando todos os dias o bem ou o mal. O bem é tudo que é de acordo com a lei de Deus. O mal é tudo que se afasta dela. Se você vive o bem, a sua semeadura será a de alegria, a de felicidade. E é por isso que eles têm nos advertido: ninguém é obrigado a semear, mas uma vez semeado, compulsoriamente será levado a colher, e ninguém colhe um pelo outro. Quem planta figos não colhe espinheiros, quem planta espinhos não colhe figos. É da lei que é dado a cada um segundo as suas obras, as suas semeaduras. A jornada do espírito, na verdade, é uma coisa mais abrangente ainda. Ela se realiza em dois planos, aqui na carne, mas também no plano espiritual. Para que nós possamos compreender isso didaticamente, elaboramos aqui uma imagem, 2 barras, a barra inferior significando que estamos na dimensão física, aqueles que estamos abaixo dela, e a barra superior, aqueles que estão na dimensão espiritual, os que estão na erraticidade. Erraticidade, como sabemos, são aqueles espíritos que estão ainda necessitados de reencarnar. Estão no mundo espiritual, mas terão que descer ao mundo da carne. Uma hora estamos lá, significado por essa barra vermelha, e precisamos reencarnar. Kardec diz que o espírito pressente a reencarnação como o cego pressente o fogo quando se aproxima dele. O calor vai dizendo a ele que ele está chegando perto do fogo. Da mesma forma, o espírito pressente que vai reencarnar, porque ele tem que reencarnar, é a ordem de Deus, é da lei, é determinismo. Ele faz um planejamento espiritual, ele estabelece uma série de ações que ele deseja fazer quando está aqui, como alguém que vai fazer uma viagem e faz um roteiro. Eu vou escolher para casar aquela mulher maravilhosa, que fala muito, porque eu preciso testar a minha paciência, dirá alguém. Então ele pede alguém que será para ele proporcionado, alguém que seja o cadinho de elaboração de paciência. Então, quando ele faz isso, ele materializa o corpo.
O livre-arbítrio, diz Kardec, existe na escolha da existência das provas que o espírito elegeu no estado de erraticidade. Ele quis desenvolver paciência. Ninguém o obrigou a fazer isso. Ele quis. Isso é determinismo humano. O livre-arbítrio tomou parte. E quando ele decidiu, e houve a chancela dos seus maiorais que conduzem a encarnação dele, porque cada um de nós tem alguém que está olhando por nós, nenhum de nós está só, ele vai materializar um corpo. É o maior fenômeno de materialização que nós já vimos na Terra. 9 meses, o espírito se moldando e mostrando-se aos pouquinhos com uma matéria que tem uma duração muito maior do que aquela das nossas sessões de materializações do pretérito. Aqui ele molda o corpo segundo as suas necessidades, nem mais e nem menos. E ele terá o corpo que precisará para as suas experiências. Se a mão foi motivo de escândalo, ele virá, se pediu, com a mão cortada. E até hoje a ciência não explica as mutações genéticas que não se subordinam necessariamente às leis da genética. Quando ele chega aqui, ele aporta no mundo. E aqui ele fará o trabalho que lá em cima planejou. Então ele encontra de novo, no momento aprazado, num shopping, num lugar qualquer, com uma mulher que ele fala assim, nossa, mas ela é linda, essa mulher deve ser minha. Já viram isso? Casa, é uma alegria, ele já percebe que ela fala muito, mas é ela mesmo que eu quero, eu gosto dela. Ai, eu sou louco por essa mulher. E às vezes toma uma decisão, casa rápido, rápido, festa para cá, festa para lá. Aí começa a comer 1 quilo de sal junto. Já viu quanto tempo gasta para comer 1 quilo de sal? Ele chega do trabalho, ela abre a porta e começa a falar. Ele nem fala boa noite. Ela começa a falar, ele começa a falar, e ele não consegue falar nada. E ele vai ouvindo, vai ouvindo. Daí um pouco ele está jantando e ela está falando, meu Deus, pensa ele. E ele vai tomar banho, vai levar a toalha, está lá falando. Na hora da prece ele não consegue fazer a prece articulada porque ela está falando. Veja que provação que ele pediu. Ele pediu. Acontece que se a força moral, a força de vontade, o desejo profundo de conquistar aquela tal da paciência não for forte, chega uma hora que ele diz, cale-se, 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 você me deixa louco. E nesse momento, como dizem os meninos, ele chuta o balde da barraca e rompe uma ligação com a qual ele vai ter que religar mais tarde. Mas se ele for um espírita, não o espírita que vem ao espiritismo, o espiritismo não veio nele ainda. Não, o espírita que o espiritismo entrou, que ele mudou atitudes, que ele não é mais o mesmo. Quando esse sujeito está nessa prova, ele faz preces. Ele faz preces a tal ponto que, no momento pequenininho que ela deixar, ele falava assim, meu amor, mas sua voz é linda. Ai, como eu te amo, querida, fala mais. Ele se supera. E ele não faz isso falsamente. Ele faz isso porque dentro dele nasce um desejo de ajudá-la também, porque ele está sendo ajudado por ela. E ele conquista a prova. Seja o primeiro, seja o segundo, chega uma hora que ele tem que voltar. Aqui está o que diz Kardec. E na condição de encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos, a que todos estamos voluntariamente submetidos. Ele pode escolher abandoná-la ou pode escolher ser o amor da vida dela e ela o dele. Nesse momento, o determinismo humano, de novo, participa nas escolhas do destino. Mas, seja qual for a escolha, ele terá que voltar. Do pó viestes, para o pó voltarás. Estamos falando do corpo.
E ele terá que prestar contas à própria consciência. Compara o planejamento com a sua realização. E aí pode haver prantos e ranger de dentes, ou pode haver alegria. Tudo fruto das escolhas. Mas o fato é que o Pai é paciente e espera, quando ele erra, que ele faça de novo a tarefa. Ele torna a reencarnar e nascer de novo nas mesmas condições, não necessariamente com a mesma pessoa, porque ele vai precisar das experiências e não da pessoa. Mas se for a pessoa do mesmo estágio evolutivo dele, voltará de novo. Ai, Max, vou ter que voltar com aquele trem de novo? Ai, minha filha, depende de você. É uma escolha. O fato é que ele vai fazendo isso inúmeras vezes, num contínuo reencarnatório, que lá no Velho Testamento, no Pentateuco mosaico, foi simbolizado por uma escada de Jacó da vida. Lá nós aprendemos que os anjos de Deus sobem por ela. É essa escada de Jacó que você, eu, todos nós estamos fazendo. É a evolução em 2 mundos, como chamou o livro André Luiz. Uma hora nós estamos na dimensão espiritual, outra hora nós estamos na dimensão física. E ao longo de tempo que nós não conseguimos quantificar, passamos por mundos primitivos, por mundos de expiações e provas, alcançamos mundos de regeneração, até um dia chegarmos aos mundos felizes. Esse é o contínuo reencarnatório, que tem começo e que tem fim. Disse Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará ou vos fará livre. O dia que a matéria tiver te ensinado tudo o que você, espírito, precisa aprender, você não precisará mais da matéria. É semelhante a um aluno que cursou todos os degraus possíveis na escola acadêmica da vida. Chega um momento que ele vai ter que ensinar e não mais ser aluno dessa escola. Nesse momento, a criatura não precisa mais reencarnar. Kardec faz uma pergunta interessante. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? E os benfeitores disseram: e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo, tão sutil, tão rarefeito, que para vós é como se não existisse. Sabe que estado é esse, Kardec? Esse é o estado dos espíritos puros. E Kardec foi mais enfático ainda. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? E a resposta, que já conhecíamos: espírito bem-aventurado, puro espírito. Quando o magistral benfeitor subiu ao monte, ele cantou: bem-aventurados os puros de coração, porque eles, somente eles, os puros de coração, verão a Deus. Você, eu, nós não veremos Deus pelo olho do raciocínio, pelos olhos da carne. Não teremos essa chance. Só veremos Deus pelos olhos da pureza do coração. Nesse momento, a criatura se torna espírito puro. A criatura se passa a habitar mundos celestiais. Mundos celestiais onde o determinismo humano torna-se o determinismo divino. Mundos em que a vontade do Filho passa a ser a vontade do Pai. E ele diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando então, nesse estágio evolutivo, o ser dirá: eu e o Pai somos um. É o momento em que o meu pensamento reflete o pensamento do Pai. É o momento que todos os meus atos são os atos do meu Pai. Cumprindo-se finalmente o determinismo divino. Agora que estamos embasados sobre isso, poderemos fazer algumas reflexões. Marcha para a perfeição e desvio, pecado. Olha o que diz Emmanuel, numa profundidade que é estarrecedor. Confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade, criatura sob determinação é frágil,
em foco de ações contrárias à lei de amor, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Se você quiser definir mal, pega a questão 135 do O Consolador, que é o livro que estamos adotando aqui para o nosso estudo, e você saberá o que é o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Todas as vezes que nos afastamos de Deus, precisamos voltar para Ele. O Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e amigo. Qual o preço de um amigo? Considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências. Filhos em experiências. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca, que me cabe. O pai repartiu-lhes, pois, os seus haveres. E poucos dias depois, este rapaz, este menino mais moço, seguiu ajuntando tudo que o pai tinha dado para um país estranho, uma terra distante. E ali ele desperdiçou tudo, vivendo dissolutamente, irresponsavelmente, porque não fora ele que conquistara aqueles bens, mas seu pai. Estava por ele, nas mãos deles, por concessão do pai. E, como dissipou, começou a experimentar a dificuldade, porque ele começou a passar fome. Na terra onde ele estava, o país distante do egoísmo, a gente passa fome de Deus, a gente sente necessidade de Deus. E ele então foi encontrar um dos homens, daquelas criaturas, para conseguir um emprego, para ele conseguir se alimentar. E a única forma de trabalhar que ele encontrou foi apacentando porcos, dando comida aos porcos. Então ele desejava encher o estômago com as alfarropas, aquela vargem de conteúdo, vamos dizer, proteico muito baixo, que os porcos comiam, e mesmo esta vargem ninguém dava a ele. A figura é muito pesada para o hebreu, porque os porcos são considerados por eles os animais mais asquerosos. Quando alguém coloca alguém comparado com um porco, é uma das maiores agressões que se pode fazer. Mas Jesus colocou ele abaixo dos porcos, significando que ele estava no fundo do poço. E Jesus disse que chega um momento que a dor é tão grande que ele cai em si e diz: quantos servos de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. É o momento do arrependimento sincero da criatura, constrangido pela dor. É o momento em que ele se percebe que não vale nada, longe daquele que o nutre com o pão da vida. É o momento que ele sabe que somente o Pai pode lhe dar vida. E então, levantar-me-ei, disse ele, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus servos. A criatura percebe que ela não tem merecimento, e que se ela receber a oportunidade de ser um servo, já é para ela um tesouro inapreciável. E diz Jesus que ele deliberou fazer isso e fez. Levantou-se e foi para seu pai. Passou pelos mesmos caminhos onde dissolveu toda a fortuna concedida pelo pai. Tem que voltar pelo mesmo caminho, fazer o mesmo trilho que lhe proporciona a experiência que ele necessitava.
E quando ele chega, ao contrário do que aconteceria entre homens ainda egoístas, que diriam: não falei para você, teimoso. Não. O pai sempre esteve à porta da casa, de braços abertos, esperando o filho pródigo voltar. E quando volta, o pai corre com alegria, uma compaixão incontida de quem sabe que o filho nunca se perde, que a ovelha tresmalhada jamais ficará perdida. E abraça e beija, num simbolismo hebraico, dizendo: você não é servo, você é filho, porque não se beija servos. Mas faz mais. Conclama todos da casa: comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho, porque são vários, a parábola fala de 2, estava morto e reviveu. Morto em espírito e reviveu, despertando. Estava perdido no país do egoísmo, país distante, e foi achado no seio paternal. E começaram a se regozijar. Disse Emmanuel: o Criador é sempre o Pai, generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências. Todos nós, de alguma forma, fomos ou estamos sendo filhos pródigos. Mas no momento em que voltamos para o Pai, o Divino Senhor, aquele que foi ungido e desceu à terra para ensinar aos misérrimos moradores dela como viver, Ele dirá nesse momento sublime, de uma forma tão carinhosa que nos emociona profundamente o coração: já não vos chamo servos, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. A minha paz vou-la deixo, porque o mundo ainda não a tem. Sejamos nós, os espíritos espíritas, os encarnados espíritas, aqueles que consigamos viver a mensagem de Jesus que nos conduz ao Pai. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado pela atenção. Paz. Para encerrar a nossa noite, nós vamos convidar o nosso querido irmão Alisson Menezes para a nossa vibração de encerramento. Boa noite. Disse que a saudade não é boa e que ficar pensando nela me fará sofrer. É que viver é uma arte e a saudade então faz parte de quem percebeu. Todo momento bem vivido traz lembrança, põe no peito a esperança de se reviver. Pois a saudade é uma janela pro passado, é um coração focado em querer tudo outra vez. Pensando nela, vou me amarrando nessa tal felicidade
achando graça por sentir tanta saudade. A estrada é bela, a vida é curta, o tempo voa. Tô indo agora cuidar da vida, pois a vida é impermanente. Te encontrar pra festejar, pois o presente daqui a pouco vai virar saudade boa. Disse que a saudade não é boa e que ficar pensando nela me fará sofrer. É que viver é uma arte, a saudade então faz parte de quem percebeu. Todo momento bem vivido traz lembrança, põe no peito a esperança de se reviver. Pois a saudade é uma janela pro passado, é um coração focado em querer tudo outra vez. Pensando nela, vou me amarrando nessa tal felicidade, achando graça por sentir tanta saudade. A estrada é bela, a vida é curta, o tempo voa. Tô indo agora cuidar da vida, pois a vida é impermanente. Te encontrar pra festejar, pois o presente daqui a pouco vai virar saudade boa. Pensando nela, vou me amarrando nessa tal felicidade, achando graça por sentir tanta saudade. A estrada é bela, a vida é curta, o tempo voa. Tô indo agora cuidar da vida, pois a vida é impermanente. Te encontrar pra festejar, pois o presente daqui a pouco vai virar saudade